Ei gente, tudo bem? Aqui é a Laura e no vídeo de hoje eu vou compartilhar a minha TBR, ou seja, os livros que eu pretendo ler ao longo do mês de março. Então são livros fora do meu trabalho, que eu gosto de ler seja por prazer, seja por parceria com outras editoras, para produzir conteúdo, então enfim, são os livros que eu adoraria poder ler ao longo do mês e que eu vou me programar para tentar ler. Eu não sei se eu vou conseguir ler todos esses, eu espero que sim, é o meu objetivo. E com certeza esses que eu vou mostrar não vão ser os únicos livros que eu vou ler ao longo do mês, porque a gente está no comecinho de março, esse vídeo está indo ao ar na primeira semana de março, nos primeiros dias do mês, e eu sei que tem alguns livros com as editoras que estão chegando ainda, então eles com certeza vão entrar nessa TBR. É uma TBR bem dinâmica, eu tento sempre montar uma lista de livros que dê para mesclar as minhas metas literárias, meus projetos de leitura, os livros em parceria, os livros que eu quero ler, enfim. Então uma TBR sempre bem dinâmica, mas ultimamente eu tô conseguindo cumprir, se não toda, pelo menos a ideia da TBR eu tô conseguindo seguir. Então vamos lá, olha, o primeiro que eu separei é A Ciranda das Mulheres Sábias, Ser Jovem Enquanto Velha, Velha Enquanto Jovem. É da Clarissa Pinkola Estés, acho que é assim que fala. É a mesma autora de Mulheres que Correm com Lobos. E esse livro, inclusive, o Mulheres que Correm com Lobos, é um livro que eu tô louca para ler há muito tempo e eu espero que seja ou esse mês ou em abril que eu vá conseguir ler esse livro. Mas eu quis começar com esse aqui dela, que é um livro bem curtinho e ele estava em promoção, estava com um preço bem legal lá na Amazon. E esse livro, ele é bem pequenininho, ele tem 125, 126 páginas. E ele é uma mistura de ensaio que fala um pouquinho sobre a sabedoria interior, que já vem na essência da mulher, é uma coisa intrínseca às mulheres. Enfim, parece ser bem reflexivo e eu vi que esse livro ele saiu de algumas coisas, algumas reflexões que ela apresenta em Mulheres que Correm com os Lobos. Então eu queria começar com esse e eu vou precisar comprar o Mulheres que Correm com Lobos, então eu queria esperar um pouquinho porque eu não queria comprar nesse mês, porque é um livro que eu queria muito ter. Então eu decidi começar com esse vai entrar na minha lista, nas minhas metas literárias de pelo menos um livro feminista por mês. Vai ser esse aqui, e ele é rapidinho de ler e a fonte também não é uma fonte pequena, então eu acredito que eu vou ler ele rapidinho. Eu espero ler ele ainda no começo do mês. Ainda nas minhas metas literárias, que tem até um vídeo aqui no canal, se você ainda não viu, vou deixar aqui na descrição, que eu estabeleci alguns gêneros que eu queria ler pelo menos um livro por mês. Eu coloquei que eu queria ler pelo menos uma HQ por mês, mas eu sempre vou ler mais de uma, igual no mês passado, em fevereiro, eu acho que eu li 3, se eu não me engano, mas enfim, então sempre vou tentar colocar pelo menos uma. A desse mês é o Scott Pilgrim Contra o Mundo, na verdade tem 3, que é 2 na verdade, que tem A Preciosa Vidinha de Scott Pilgrim e Scott Pilgrim Contra o Mundo. E eu peguei emprestado, na verdade, essa HQ de um amigo / colega de trabalho, que falou que eu talvez fosse gostar bastante e também parece ser bem rapidinho de ler, apesar dela ser meio grossinha. São poucos diálogos, as ilustrações são grandes, enfim, parece ser bem divertida. Então vai entrar na minha HQ do mês, mas eu sei que tem mais HQs chegando aí, então enfim. Mas essa foi a minha escolhida para essa TBR. E esse ano eu comecei a ler Vagabond. Eu gosto muito de ler mangás, mas tinha um tempo que eu não lia, que eu tinha parado de ler. E recentemente eu comecei a ler Vagabond e eu tô gostando muito. Eu já li até o 8 e aí eu peguei, tem até aqui, acho que não vai dar pra ver que a cadeira tá na frente, mas enfim, eu peguei emprestado até o volume 25. Então esse mês vou fazer render a leitura de Vagabond, porque eu realmente estou gostando, mas pelo bem de uma TBR mais realista, que eu com certeza sei que eu vou conseguir ler 4, eu separei o volume 9, 10, 11, 12, mas com certeza eu vou ler mais. Mas enfim, pelo bem dessa TBR mais humana, mais cumprível, eu selecionei esses 4, e são volumes que, como eu sempre leio muito rápido, eu leio numa sentada. Quando eu vou pegar um volume do Vagabond, eu leio de uma vez, eu não gosto de ficar partindo a leitura. Geralmente é uma leitura que eu faço entre outras leituras, então costuma render bastante, tanto porque me ajuda a ler mais volumes, quanto me ajuda a não ter uma ressaca literária, ajuda a render a minha TBR, fazer render leituras, variar gêneros, enfim. Eu gosto muito de ler livros intercalando e livros ao mesmo tempo, mas Vagabond eu coloco intercalado. Então eu coloquei aqui, 4, mas com certeza vou ler mais. Agora livros, né? Eu vou ler esse mês
2 livros do Intrínsecos. Um é o Recursão, que eu recebi no final do ano passado, mas eu não tive tempo de ler. Eu até tinha colocado ele na minha TBR de dezembro. Se vocês assistiram o vídeo, vocês viram que eu falei dele lá, mas eu não consegui. Dezembro foi um mês de muitos livros e muitos calhamaços, então não consegui, mas esse mês eu quero porque ele está chegando nas livrarias e eu achei que seria uma oportunidade muito boa. E eu não coloquei isso como meta literária, mas eu queria ler mais livros de ficção científica, então esse ano não vou conseguir fazer isso como meta, né, de ler todo mês pelo menos um, mas sempre que eu puder eu vou tentar incluir na minha TBR e eu vou colocar o Recursão. Então eu sei que tem muita gente que já leu e que gostou e tá falando, então agora é minha vez. Vou ler e quem sabe eu faço uma resenha, um vídeo, enfim, não sei, vai depender muito do fluir da leitura. Mas ele é um livro, ele não é pequeno, mas ele também não é grande, ele tem 300 páginas, 320 páginas. Mas ficção científica geralmente eu costumo fluir bastante, então, enfim, vai ter o Recursão. E o outro, esse eu tô bem atualizada, que é o livro de Líbero. Ele veio na caixinha de março da Intrínseca e foi o último vídeo que eu postei aqui no canal. Se você não viu esse unboxing, eu fiz um unboxing da caixinha de março do Intrínsecos, que veio esse livro, e de mais uma caixinha da Intrínseca que tá bem legal, então vou deixar aqui na descrição se você ainda não viu. E eu quis ler ele bem na hora que eles mandaram a caixinha, porque além dele ser um livro que dá pra encaixar bem, porque ele é pequenininho, tá, ele não é tão pequeno, ele tem 250 páginas. Ele é um livro que me chamou muita atenção pela premissa. Ele é um livro que fala sobre um menino que ele tá com um circo e ele encontra o livro da vida dele. Mas não é só um livro incrível, é porque é um livro literalmente da vida dele, que vai contar a história dele, mesmo coisas que ainda não aconteceram. Então tem bem uma pegada reflexiva também de o que a gente faria se a gente estivesse na mesma situação. E eu gosto de livros que falam sobre livros, então esse aqui também vai ser, acho que a primeira leitura do mês, se eu não me engano. E enfim, eu ainda não sei como é que eu vou falar desse livro, se vai ser em resenha, se vai ser no blog, se vai ser no Instagram, aqui no canal, então enfim, ainda estou decidindo, mas ele vai ser com certeza, se não a primeira, uma das primeiras leituras de março. E outro livro da Intrínseca que eu vou ler é Os Segredos que Guardamos, da Lara Prescott. Dá pra ver que minha TBR desse mês tá pura intrínseca, né? Mas enfim, eles estão lançando muitos livros bons e tinha uns livros que eu tinha guardado aí que eu queria ler, então enfim, tá na hora. E é um livro também que fala sobre livros, no caso, um livro específico, que é o Dr. Zhivago. É uma história de ficção baseada numa história real e que se passa no contexto da Guerra Fria. Então, mostra um pouquinho dessa questão do poder de um livro, principalmente num contexto de guerra. E, ao mesmo tempo, tem uma questão muito forte de empoderamento feminino e de personagens femininas fortes. Então, também tudo a ver. Dependendo de como for, eu também vou encaixar ele na minha meta, né, de ler mais livros feministas, mas por enquanto eu vou ver como é que vai ser, né, não tá nada definido. Mas enfim, então essa vai ser também uma leitura que eu pretendo ler o mais rápido possível para trazer uma resenha, e eu tô bem animada para ler esse livro. Ele tem, deixa eu ver, 370 páginas, mais ou menos. Mas eu já vi que é um livro que tem muitos diálogos, então também não parece que vai travar muito a leitura. Então acho que não tem problema eu incluir ele numa TBR que tá um pouquinho grande. E outro livro que eu pretendo ler nesse mês é o Ela Disse, Os Bastidores da Reportagem que impulsionou o #MeToo, que foi aquele movimento que as mulheres de Hollywood começaram a falar sobre o abuso que elas sofreram de cineastas, de companheiros de elenco, enfim, todo o abuso na indústria de Hollywood. E é um livro das vencedoras do Pulitzer, então assim, já tinha um tempo que eu queria ler livros reportagem e que eu lia muito na época da faculdade, para quem não sabe eu formei em jornalismo, mas aí eu fui parando, apesar de ter uma lista deste tamanho de livros reportagens que eu queria ler, mas enfim, esse surgiu numa oportunidade muito boa, eu tava já há um tempo querendo ler esse livro, e eu vi que quando eu postei essa foto nos stories, teve muita gente que respondeu, perguntando e querendo saber, falando que estava curiosa para ler também. Então vou dar um jeito de encaixar essa leitura nesse mês, já era para ter sido no mês passado, se eu não me engano, mas esse mês vai, vou torcer. E tá até aqui uma versão feminista de Todos os Homens do Presidente. Inclusive, se você ainda não assistiu esse filme, assista esse filme, é um clássico de jornalismo, eu tive que assistir ele em todos os períodos da faculdade, então enfim, mas é muito bom. Ele tem 300 páginas, 300? Isso. Porque tem 340 páginas, mais ou menos, porque o resto é de nota. Mas é um livro também que estava na minha lista há algum tempinho e eu tô animada para começar a ler. É um tema que me interessa muito, eu acompanhei todo o movimento desde quando começaram as denúncias e, enfim,
Então é isso, esse é outro que tá na minha TBR que eu vou contar muito em breve pra vocês. E as minhas outras leituras que eu escolhi estão no Kindle, tá no meu projeto de Leia Mais Clássicos e Leia Mais Clássicos de graça, e eu vou deixar aqui na descrição se você não sabe do que eu tô falando. É um projeto que envolve tanto os assinantes do Kindle Unlimited, que é uma mensalidade que você paga no Kindle para ter acesso a um catálogo enorme de livros de graça. Você paga a mensalidade, você tem acesso a até 10 livros por vez, vale muito a pena. E eu vou deixar aqui na descrição, né, para vocês saberem mais tanto um pouquinho sobre esse plano do Kindle Unlimited, quanto desse projeto de leitura. E também o projeto de leitura inclui livros que realmente estão de graça para todo mundo, você não precisa assinar, então realmente é de graça, graça mesmo, você não paga mensalidade nem nada. E um deles é o do Kindle Unlimited e o outro é de graça, de graça. Então é o Drácula, que estava na minha TBR do mês passado, mas infelizmente eu não consegui. Tinha muitos livros grandes também que eu precisava ler e que eu estava gostando mesmo de ler, então não consegui incluir Drácula, mas esse mês vai, porque no meu projeto de ler pelo menos um clássico por mês. E para compensar que eu não consegui ler um clássico no mês passado, eu vou ler outro nesse mês, que é o Úrsula e Outras Obras, da Maria Firmina dos Reis, que é das edições Câmara. Então esse livro tá de graça mesmo. Quem quiser, não precisa ter Kindle, não precisa assinar o Kindle Unlimited, você tá lá na Amazon. E o link vai estar aqui também embaixo, se vocês quiserem conferir. Então esse também inclui uma leitura feminista. Então esse mês está sendo de muitos livros com temáticas feministas ou escritos por mulheres. Isso é uma coisa muito boa. E em audiobook, que eu também estou querendo escutar um audiobook por mês, eu criei essa meta agora. E eu provavelmente vou escutar o Fair Play, que é um livro também que eu queria ler há muito tempo, foi escolhido pela Reese Witherspoon, né, no clube de leitura dela. Então mais um livro de não ficção aí pro meu mês. E acho que é isso. Essa TBR gigante, mas acho que vai dar pra cumprir. Vamos torcer. Senão eu vou ter que reorganizar, né? Igual eu falei, a TBR ela nunca fixa. Geralmente são os livros que no começo do mês eu separo, que eu tô mais empolgada para começar a ler. Mas com certeza, se eu não conseguir ler todos, eu vou ter que reorganizar por ordem de prioridade, ou se eu conseguir ler todos, amém, eu vou conseguir encaixar mais livros. E igual eu falei, tem livros de parceria com as editoras que estão chegando, tem livros, enfim, para trabalho que eu tô lendo e, enfim. Mas essa, vocês entenderam, a ideia, vocês pegaram. Essa é a minha TBR que eu planejei para o mês de março, vamos ver. Eu vou com certeza compartilhar no Instagram, seja nos stories, seja no feed, à medida que eu for lendo e, enfim, colocando as leituras concluídas. E deixa aqui nos comentários, por favor, se você gostou de algum livro em específico, que aí eu posso, não sei, dar prioridade para ele, produzir um conteúdo antes, enfim. Deixa aqui nos comentários. E lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você sempre receber os vídeos semanais que eu tô postando. E a gente tá quase chegando a 1000 inscritos, quem sabe a gente consegue chegar ainda esse mês, né? Vamos ver. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!